Estamos de volta com a nossa série de vídeos sobre métodos numéricos 2, em particular a resolução de sistemas de equações lineares. E o que a gente viu até agora foi a solução desse tipo de sistema por eliminação gaussiana com e sem pivoteamento, que ajuda a resolver alguns tipos especiais de sistemas de equações e também garante que os resultados vão sofrer menos com arredondamento numérico. O que a gente vai ver agora ainda é um método direto de solução, que é a decomposição LU. Como vocês vão ver, é um método que é muito parecido com a eliminação gaussiana, na verdade usa até estratégias da eliminação gaussiana, e por isso a modificação que a gente vai fazer no programa que a gente tem desenvolvido até agora é pequena. Isso vai facilitar a vida da gente. Então, vamos partir para o nosso quadro. O vídeo de hoje, então, é sobre decomposição LU. Mais à frente eu explico o que significa o LU. Então, vamos partir para a justificativa desse método. Eu vou aproveitar esse novo assunto para responder uma pergunta que tinha sido feita na live. O método de eliminação gaussiana, aquele que a gente vai cancelando os elementos de uma mesma coluna, ele é de ordem N3. O que significa isso? Eu não sei que fator vem aqui na frente, mas se eu dobrar o tamanho do meu sistema, se eu dobrar o tamanho da minha matriz, esse método deve ter uma performance 8 vezes pior. Vai levar mais tempo, porque o sistema é maior, vai com n ao cubo. Eu não sei exatamente qual é o tempo, na verdade não tem só o termo ao cubo, mas se n for grande, esse aqui é o termo que domina. Então, para matrizes ou sistemas grandes, a complexidade do problema, o tempo computacional que eu preciso para resolver vai crescendo tipicamente com n ao cubo. Já a substituição, ela é da ordem de n quadrado. Eu não posso dizer quantas vezes isso é mais rápido do que isso, porque eu estou considerando só a ordem. Qual é o expoente com que essa complexidade ou tempo computacional aumenta? Então, substituição para sistemas maiores, a gente espera que seja mais rápida, e mais do que isso, essa diferença vai crescendo com o tamanho do sistema. Então, se a gente tiver que poupar alguma coisa, o ideal é a gente fazer menos eliminações gaussianas e em troca de mais substituições. De preferência, se não puder nem fazer mais, melhor ainda. A ideia é a seguinte, é escrever a matriz A, que é a matriz dos coeficientes do meu sistema que eu tenho que resolver, como se fosse um produto de duas matrizes, L e U. Uma matriz L é a matriz lower, ou seja, é uma matriz triangular que só tem os elementos abaixo da diagonal principal. E a matriz upper, ou U, é a matriz que só tem os elementos acima da diagonal principal como não nulos. Tá? Os outros são todos zeros, e esse aqui é o contrário, como se fossem dois triângulos que se juntam para formar um quadrado. Tá? Olha só, essa é a minha matriz dos coeficientes A. Então, eu vou ter uma matriz L e uma matriz U. Essa L é a que eu falei triangular inferior e triangular superior. Por convenção, você poderia fazer isso com a outra, mas uma delas eu escolho que a diagonal seja composta de uns. Tá? Aqui a gente escolhe a L com uns e essa aqui diferente de uns. Depende do produto A. Tá? Então, eu vou separar essa matriz em duas. Por que eu faço isso? Vamos pegar a ideia. Eu tenho que resolver o sistema AX igual a B. Esse é o vetor dos termos independentes. Se eu escrevo A como LUX igual a B, eu posso dizer que o produto UX é uma matriz vezes um vetor, dá um vetor Y. Aí eu aplico esse L nesse vetor Y e encontro o vetor B. Não está muito claro por que isso seja vantajoso. Vamos seguir. Então, essa é a matriz aumentada desse sistema que eu tenho que resolver. L's, né, a matriz L, e a matriz dos termos independentes do sistema original, que é a matriz B. Então, imagine que você tenha que resolver esse sistema. Olha só, mas como a matriz já é triangular, eu não preciso mais fazer eliminação gaussiana. É só fazer a substituição
Aqui, na verdade, eu vou fazer a substituição para frente. Essa substituição para frente, eu tiro aqui direto que B1, aqui a gente tem, esse é o primeiro termo, então meu Y1 vai ser o B1, o meu Y2 vai ser aqui, eu já tenho B1 calculado da primeira, então vai ser L2B1, passa para o lado de lá com sinal de menos, com esse B2. Esse vai ser o valor de Y2. Essa é a vantagem de ter uns. Eu não vou dividir por nada aqui, né, como eu faço na substituição. E, finalmente, eu posso ter o Y3, que vai ser o meu B3, menos o L31 vezes o B1 e o L32 vezes o B2. Tá? Então, com isso, eu obtenho um vetor Y, que ainda não é o que eu quero. O que eu quero é o vetor das minhas coordenadas x. Mas o legal é que eu resolvi esse sistema, pela característica de L ser triangular, só fazendo substituição, tá? Ao invés de fazer a eliminação gaussiana. Agora, esse Y, quem ele é? O Y é o x. Então, agora eu tenho um outro sistema para resolver. É a matriz U, e os termos independentes são esses Y1, Y2, Y3, que são exatamente esses que eu acabei de calcular. Aí basta eu resolver esse sistema, mas se a gente olhar aqui, esse sistema é triangular superior. Então é fácil. Qual é a solução para o x? Para o x, o primeiro valor que a gente pega agora, que a gente está fazendo reversa, o x3 vai ser o y3 dividido pelo u33. Eu posso substituir esse valor aqui e fazer y2 menos o x3 vezes o u23, né? Isso dividido pelo coeficiente aqui, o 22, para tirar o y2, e repito a substituição trigonométrica aqui também para a primeira linha. Tranquilo, isso é fácil. Então, essa substituição eu fiz direta e essa daqui eu fiz reversa. Fiz só substituições. A pergunta que a gente tem que colocar agora é: como eu faço para fatorar A em LU? Se esse método for muito custoso, a fatoração L1 não funciona. Então, eu espero que eu consiga fazer isso de uma maneira rápida. Então, vamos ver como é no próximo slide. Então, novamente, essa é a matriz A original e quero fatorar nessas duas outras matrizes. Uma triangular inferior e uma triangular superior. Observa o seguinte. Se eu multiplicar essa linha por essa coluna, eu tenho que igualar o elemento A11. Isso dá, a primeira linha é 1 cheio de zeros, isso dá U11. Então, já descobri o primeiro elemento da matriz U. Ele é exatamente igual ao A. O segundo elemento, U12, é essa linha por essa coluna. O que eu obtenho que ele vale, então, A12. A mesma coisa para o terceiro. Então, a primeira linha da matriz U é exatamente a primeira linha da matriz original, porque eu escolhi aqui 1, 0, 0 como a primeira linha da matriz L. Então, foi fácil, já tem uma linha a menos para ter que calcular. Vamos calcular os outros elementos. Tá? Então, a primeira foi fácil. Agora, eu preciso calcular a segunda linha. Se eu pegar agora, não é a primeira, mas a segunda linha vezes a primeira coluna dá L21 vezes A11. E isso deve dar meu A21. Então, L21 A11 é igual ao A21. Essa conta do L21 é A21 dividido por A11. Esse fator foi exatamente o fator que eu tenho que multiplicar o A11 no método de eliminação gaussiana para que eu possa cancelar esse elemento. Não é? Eu quero cancelar esse elemento da eliminação gaussiana. Como é que eu cancelo? Eu multiplico A11 por A21 dividido por A11, isso dá A21 e subtraio desse. A21 dividido por A11. Então, os elementos da minha matriz triangular inferior são todos aqueles lambdas que a gente calcula no método
de eliminação gaussiana para triangularizar a matriz. Então, olha só como é que está fácil. Eu tenho essa matriz, vou usar novamente o método de eliminação gaussiana para construir essa matriz U. Só que ao invés de calcular as constantes, que eu tenho que multiplicar cada linha para cancelar a linha anterior, calcular isso e jogar fora, eu calculo e guardo como elemento da minha matriz L. Então eu preciso fazer só uma eliminação gaussiana. E numa matriz, se a minha matriz aumentada era 3 por 4, é só fazer a eliminação gaussiana numa matriz 3 por 3. Tá? Eu posso repetir isso para calcular o outro elemento A32, que é exatamente o fator que eu multiplicava o 2 para cancelar esse elemento aqui. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é modificar muito pouco o meu programa de triangularização ou de eliminação gaussiana para agora armazenar aqueles valores que eu uso para cancelar cada linha. Simples. As etapas que eu preciso fazer, então, em resumo, é triangularizar A por eliminação gaussiana e obter o U. Só que nesse processo eu vou guardando os coeficientes para montar minha matriz L. Vamos fazer isso no computador? Mas antes, como a gente tem feito, vamos elaborar um plano de ação para a gente desenvolver o nosso código. Eu botei aqui o padroeiro dos planos infalíveis e ajudar a gente nesse caso. Eu vou ler a minha matriz ou imprimir, isso a gente já fez nos programas anteriores. Então, eu vou pegar a minha rotina, a minha função da eliminação gaussiana e vou copiar. O que muda agora em relação àquela anterior? Eu vou ter que definir agora 2 arrays adicionais, porque antes eu pegava a eliminação, entrava uma matriz e saía uma matriz modificada. Agora eu quero entrar uma matriz e sair com 2 independentes, a L e a U. Tá? Então eu vou ter que definir 2 arrays a mais. Vou realizar a eliminação gaussiana nessa matriz original, mas guardando os termos em L. Tá? A matriz original eu posso copiar para a matriz U. Tá? E altero a matriz U, faço a U triangular e guardo os termos na L. Feito isso, eu vou imprimir meu L e U para ver se as fórmulas estão corretas, quer dizer, se uma realmente é triangular inferior e a outra é triangular superior. Com isso o teste está bom. E finalmente eu posso multiplicar L e U e ver se ela dá a matriz original, se retorna A. Tá certo? Então esse é meu plano de ação, que eu vou fazer agora com vocês. Eu tinha prometido que não ia fazer isso, mas meu coração amoleceu. E nós vamos então lá para o Online GDB para tentar implementar esse plano de ação. Então eu peguei o código que a gente já tem feito dos problemas anteriores. Uma função que lê a matriz, né, e retorna uma outra matriz, aqui é um double ponteiro de ponteiro. Ela imprime minha matriz, não retorna nada, é um void, porque a única função é imprimir. Troca linhas e multiplicar linhas de substituição são funções que eu optei por escolher do processo de eliminação gaussiana. Tem a multiplica, que pega aqui uma matriz A de tamanho M por N e multiplica por uma matriz B de tamanho P por Q. E tem a minha matriz triangularização, que foi o objeto do último exercício, fazer a eliminação gaussiana. Tem a minha função principal também, o main, que no momento é ler as entradas M e N e ler a matriz e imprimir a matriz. Só faz isso. Então, conforme nosso plano de ação, vamos copiar a função triangulariza para cá e vou alterá-lo de acordo com a necessidade para fazer o método da transformação LU. Então, começando, dessa vez eu vou entrar na matriz M e vou querer que saiam 2 matrizes, L e U. Então, ela não pode retornar uma matriz só, vai retornar 2. Então, não vou fazer essa minha nova função LU, mas vou fazer uma do tipo void LU. Então, não vou ter return. E vou acrescentar aqui
o array L e o U. Não precisa entrar as dimensões, porque eu sei que a minha matriz aumentada é M por N, e esses caras aqui vão ser M por N. Tá? Então, alterei aqui o L e o U. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho que definir agora, já fiz aqui o L e o U, alocar a memória para esses arrays novos, L e U. Eu não vou alocar dentro da função, exatamente como eu fiz, só para a gente lembrar, no LeMatriz, a gente alocou a matriz M aqui dentro. Só que eu retorno ela. Então, eu retorno informação sobre quanto memória ela ocupa. Aqui, deixa eu esconder o triangulariza. No LU eu não vou retornar ninguém, eu vou alterar como argumento. Então, não posso alocar a memória aqui dentro, mas alocar lá no principal. Tá? Então, vamos fazer isso. Alocada a memória, eu posso chamar a minha função, que entra M, L e U, mais M e N, que bate com a definição que eu tinha aqui. Depois de chamar L e U, eu quero que ele imprima as matrizes já tridiagonalizadas. As matrizes L por U são M por N, M por M. Vamos alterar a nossa função agora. Aí lembra, entra M, aqui modifica o M e tem o lambda. Esses são os pontos aonde eu devo alterar. Mas antes disso, o que eu devo fazer? Eu devo fazer uma cópia do M para o U e inicializar minha matriz L com todos os elementos zero, exceto a diagonal principal, que deve ser cheia de uns, como a gente mostrou nos slides. Com isso, eu copio todos os elementos de J, de M para dentro de U, falta inicializar o L. Então, se o índice I é igual ao índice J, ele está na diagonal principal, vale 1, se não, isso vale 0. Então, arrays inicializados. Vamos alterar o programa agora para trocar a minha função para tudo aquilo que se refere a M virar U. Vamos lá. Então, como vocês puderam observar, eu troquei tudo que era M por U, e o que era do M, que fazia referência a Mzinho, Nzinho, foi trocado por U, Mzinho, Mzinho, que a matriz agora é quadrada. Agora temos que partir para a alteração dos lambdas, que é o que a gente vai guardar na matriz L. Então, lambda deve sair e deve ser o L. A questão agora é, tem lambda aqui e lambda aqui. Que L que eu devo colocar aqui? Olha só, o L está sendo dividido pelo elemento da diagonal I. Como esses elementos estão na coluna desse elemento da diagonal, então o segundo índice de L deve ser I. E a coluna é a divisão do UJI pelo diagonal. Então eu estou atualizando, eu estou zerando os elementos da linha J. Então basta colocar J aqui. Fácil. Então, com isso, eu converti minha função triangulariza para a função LU, para fazer a decomposição LU, trocando tudo que era M por U, acertando a dimensão, porque U e L tem uma dimensão menor do que Mzão, que é a matriz aumentada, e zerei e inicializei as matrizes corretamente aqui em cima. Vamos rodar para ver se funciona. O caso que nós escolhemos de teste é de uma matriz 3 por 3, e a matriz é simples. É 25 e 5, 64 e 8, 144 e 12. Tá? Então é raiz quadrada, segunda coluna é raiz quadrada da primeira. Feito isso, podemos rodar o programa. Observa a saída. Aqui tem a matriz L, que tem na diagonal principal 1 e alguns elementos fora da diagonal.
Aqui é a matriz U, que tem a diagonal, e só elementos diferentes de zero acima dessa diagonal. É um bom sinal, parece estar funcionando. Pelo menos o formato das matrizes são aqueles que nós queremos. Como a gente testa se isso aqui é verdade? Ora, o produto dessa com essa deve dar esse. Então, vamos fazer. Essa é uma matriz M por M, essa é uma matriz M por M. Então, eu vou fazer o seguinte, só para economizar. Eu vou dizer que U é a multiplicação de L por U. É L de tamanho M por M, por U de tamanho M por M. Essa é a rotininha que eu tenho aqui, que multiplica duas matrizes, de tamanho M por N, por outra de tamanho P por Q. É genérica. Isso vocês sabem fazer. Então vamos rodar agora o programa para testar. Precisa imprimir, né? Então a matriz original, a matriz L, a matriz U, suspense, e o produto das duas dá exatamente a matriz de cima. Então, viu? É um método que parece complicado da gente explicar, mas a implementação, para quem fez direitinho a eliminação gaussiana, é bastante simples. Claro que com isso aqui eu não resolvi o sistema ainda. O que eu preciso fazer agora é, já que eu tenho LU, eu tenho que resolver o sistema. L vezes a coluna da matriz principal, né, do meu sistema, e depois aplicar com U, como vocês viram no slide. Essa é a parte que cabe para vocês. Então a gente viu nesse vídeo como é que a gente faz parte da implementação da fatoração LU. A gente viu só a fatoração LU de um sistema de equações lineares, separando em duas matrizes. Esse método vai ser tão melhor quanto maior é o tamanho da matriz aumentada comparado com o original, ou seja, é melhor quando você tem a mesma matriz de coeficientes para resolver vários sistemas com termos independentes. Essa situação, por incrível que pareça, é bastante comum na vida de um cientista que trabalha em ciências exatas. Ok? Para vocês, então, vai restar fazer a substituição reversa nas matrizes, por exemplo, se você tentar quiser inverter uma matriz e ver como esse método é mais eficiente. Então, a gente termina esse vídeo por aqui e aí, a seguir, a gente passa para outros métodos também. Ainda continuaremos resolvendo métodos de solução de equações lineares. Então, não perca, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!